Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Olha, nós vamos aqui continuando com o nosso estudo aqui do Evangelho de Marcos, que tem sido bênção na minha vida e eu tenho certeza, tem sido bênção na sua vida também. Como eu tenho aprendido dessa leitura e hoje não será diferente. Eu peço a você que acompanhe o vídeo até o final, tá? Inclusive preparando o seu copo com água ali, o meu já está preparado aqui para o momento da oração, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para a leitura. Primeiro, pedindo a Deus uma direção, né? Vamos orar? Pai querido e amado, nos dê a sabedoria e o entendimento que só o Teu Santo Espírito pode nos dar, para que possamos ler a Tua Palavra e entender e aplicá-la na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 43 ao 52. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lenço, fugiu desnudo. Muito bem. Havia ali um jovem seguindo Jesus, um curioso. Esse homem ali, todos acreditam ser Marcos, que até então não era um discípulo de Jesus, mas já conhecia. E ele vai com um lençol, mas no momento ali da perseguição, onde o objetivo já não era somente prender Jesus, mas aqueles que seguiam a Jesus, os discípulos de Jesus. E ele, Marcos, vamos chamá-lo assim, tudo indica que seja Marcos mesmo, ele, por não estar preparado, ele sai correndo, você pode imaginar a cena, o lençol caindo e ele saindo ali desnudo, envergonhado. Então, o que nós aprendemos aqui desse texto? Primeira coisa que eu aprendo, para seguir Jesus, eu não posso ser um curioso, porque os curiosos vão ser envergonhados. Não siga Jesus por curiosidade, porque para ser salvo, eu não preciso pagar nada. A salvação é gratuita, é graça de Deus, mas para seguir Jesus há um preço, há um custo, e o custo é a renúncia. E se eu não estiver disposto a renunciar à minha vontade, à minha vida, o meu querer, eu não devo seguir Jesus, porque senão eu vou ser envergonhado, porque a luta virá, porque o calor da batalha virá, a perseguição virá. Sim, e se eu não estiver preparado, se eu não calculei, não é isso, eu quero ou eu não quero. Nós precisamos saber que para seguir Jesus, eu vou pagar um preço, o preço da renúncia. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso. Você veja que ele estava ali no monte, a gente falou nas leituras anteriores, aflito, uma aflição tão forte, tão intensa, que ele chega a suar sangue. Mas ele diz: Pai, se possível,
Afasta de mim esse cálice sem que eu tenha que beber, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é renúncia. Isso se chama renunciar, tá? Esse é o preço para seguir Jesus. O preço para seguir Jesus é você, muitas vezes, até sofrer a injustiça. Jesus foi injustiçado, ele diz ali no texto. Ele diz ali, eu estive sempre com vocês e vocês não me prenderam. E agora vocês vêm me prender como se eu fosse um bandido, como se eu estivesse fazendo uma rebelião. Ou seja, há uma situação de injustiça, mas o Senhor não olha dessa maneira. Ele olha do ponto de vista de Deus, do Pai. Ele disse, tudo está acontecendo para se cumprir o que estava escrito. É essa forma como a gente tem que ver as situações na nossa vida, sabe? Nós aprendemos no mundo que temos que lutar pelos nossos direitos, mas o Senhor Jesus nos ensina algo diferente. Mesmo Ele sendo injustiçado, mesmo Ele passando por uma situação de injustiça, Ele escolhe ceder, Ele escolhe dar a outra face, Ele escolhe caminhar a segunda milha. Sabe por quê? Porque ali há oportunidade para sermos salvos. Muitas vezes nós vamos estar em situações parecidas à do Senhor Jesus, em que por causa do reino, por dar a oportunidade de que alguém seja salvo, talvez nós tenhamos que abrir mão. Normalmente nós não aprendemos isso, a abrir mão, nós aprendemos a lutar. Às vezes nem dentro da igreja não se aprende a abrir mão, nem dentro da igreja se aprende a clamar pela justiça, mas a não a praticar a justiça. Muitas vezes não acontece isso. Devemos aprender a ceder. O Evangelho fala disso, a palavra de Deus fala disso. Eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito lá, o que Paulo diz aos Coríntios, lá no capítulo 6, no verso 7, veja aí. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, se você ler todo o texto, ele vai estar falando ali de situações de brigas judiciais que estava havendo entre os irmãos da igreja. E ele diz assim, olha, isso é uma vergonha, porque você não antes sofre a injustiça para preservar o reino. Então é claro que tem vezes que nós temos que lutar, há vezes que nós temos que buscar os nossos direitos, mas se a favor do reino, a favor de ganhar alguém para o Senhor Jesus, ou de dar a oportunidade de que alguém se converta, nós precisamos renunciar, por que não? Olha o que Pedro diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É tremendo. Você observa aqui? Nós não aprendemos isso
No mundo nós não aprendemos isso, mas é o que Jesus deixou como exemplo. Ele não só fez o que fez, ele deixou isso para como um exemplo para nós. Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, para o meu coração, tá? Que nós possamos viver para cumprir o que Deus tem para fazer através da nossa vida, tá bom? Vamos orar? Talvez essa palavra tenha sido até um pouco dura para você, um pouco difícil de digerir, porque ela vai em contra daquilo que nós aprendemos no mundo. Mas, irmão, entregue-se àquele que julga retamente, tá? Não se apegue a nada daqui, tudo vai passar. Eu quero orar por você. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu sei que há muitos que estão sofrendo, há muitos que estão feridos, angustiados, oprimidos, e eu quero orar pela vida destes. Oro para que o Senhor os cure, liberte. Oro para que o Senhor transforme a nossa mente também, o nosso coração, para que a gente possa viver, Senhor, viver para a glória do Teu nome. Não viver para nós, mas viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para cumprir o que o Senhor determinou. Porque antes de eu nascer, o Senhor já havia escrito sobre mim e sobre esta pessoa também. Senhor, tira de nós todo o egoísmo e nos ensina a viver para o reino, para engrandecer o Senhor, para satisfazer aquele que nos arregimentou, que é o Senhor. Pai, consagra este copo com água, consagra e cura, liberta, transforma, faz uma obra gloriosa no coração e na vida de todos que estão participando desta oração. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Deus abençoe a sua vida. E amanhã nós estamos aqui com outra mensagem de Deus para o seu coração.